Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor. Deus, Ele abençoe o nosso domingo. Hoje é o domingo do Senhor. Eu quero te convidar a você vir comigo no Glória. Sejam todos bem-vindos na live. E eu quero deixar uma palavra hoje para a nossa meditação, que se encontra no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Iremos falar sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. Olha o que diz a palavra. E os filisteus ajuntaram-se os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e seus homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da além, e os israelitas estavam no outro lado da banda da Quem. O vale estava entre eles. De um lado está o exército de Israel, do outro lado está o exército dos filisteus. Até então eles estavam se preparando para a batalha. Mas olha o que diz no versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, mais de 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama. E era o peso da sua couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão. E o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às campinas de Israel. E disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nosso servo e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejamos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito.
Você vai ver no versículo 16, chegava, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Durante 40 dias, de manhã e de tarde, o filisteu, o gigante de Gate, ia todos os dias zombar de Saul, zombar do exército de Israel. Por quê? Porque eles temeram, eles viram a aparência. Quando aquele homem que tinha mais de 3 metros apareceu desafiando a palavra diz que eles se espantaram, temeram muito, tiveram medo. O exército de Israel nunca perdia a peleja, porque quando Israel ia para a guerra, a arca ia no meio, os sacerdotes iam na frente tocando buzina. Israel estava debaixo da obediência. Quando Israel obedecia, prevalecia. Israel só perdia a peleja quando estava fora da direção de Deus. E Saul estava fora da direção. A palavra diz que o espírito saiu de Saul. Por isso o exército de Saul já não era mais temido, já não era mais respeitado. Por quê? A arca já não estava presente, a arca já não estava no meio. Deus já não estava guerreando pelo povo de Israel. Durante 40 dias não teve um valente para descer e guerrear contra o gigante. Aí todos nós sabemos, Davi ia e voltava da presença de Saul. E teve um dia que ele não aguentou a afronta desse incircunciso. Olha o que ele diz no versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Só que tem um porém. Saul já não tinha mais a unção, Saul já não tinha mais a presença, mas ele não sabia, mesmo Davi sendo pequenininho, ele era ungido de Deus. Deus ungiu Davi 3 vezes. A unção de Deus estava sobre a vida de Davi. Porém, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba, e o feria, e o matava. Porque quem tem unção mata leão, mata urso, corta a cabeça de gigante. Assim faria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou não foi o Senhor, rei Saul, ele afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, o Senhor é contigo. Aí você vai ver aqui no versículo 48, no finalzinho, Davi
correu ao encontro do combate. Ele correu para se encontrar com o filisteu, enquanto os generais, os oficiais do exército de Israel, tudo covarde, tudo medroso, um pequenininho que ninguém dava nada por ele, pastorzinho de ovelha, ele desce e vai correndo pelejar contra os gigantes. Quem tem unção não corre do gigante, corre para cima do gigante. E Davi meteu a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi, antes de guerrear, ele fala pro gigante: tu vem a mim com pau, mas eu vou a ti. Tu vem comigo com pau, com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem foi na frente de Davi foi Deus. Quem derrubou Golias foi Deus. Quem derrubou o gigante foi Deus. Porque se fosse Davi, ele caía para trás, mas a pedrada ele caiu foi de rosto em terra, diante da presença do Deus de Israel. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada do filisteu e lhe cortou a sua cabeça. Hoje é o domingo que você vai cortar a cabeça do gigante. Essa afronta acaba hoje. Ele ficou durante 40 dias afrontando o exército de Israel. Eu não sei há quanto tempo o gigante tem te afrontado. Uma coisa eu sei, tu é Davi de Deus. A unção está sobre a tua vida. Desce pra peleja, pega a tua funda, joga a tua pedra, porque Deus vai derrubar esse gigante. E tu vai correr, vai pegar a espada dele e vai cortar a cabeça dele. Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. A afronta acabou. Deus te deu vitória. Deus é contigo. Que a unção de Deus esteja sobre a tua vida. Porque quem tem unção corta a cabeça do gigante. Que Deus abençoe teu domingo. Que Deus abençoe tua tarde. Deus abençoe teu culto à noite. Que Deus abençoe nossa semana. Que cada gigante que se levantar é uma pedrada que vai tomar. E nós vamos cortar a cabeça de gigante. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.